Site istamanaus.com.br. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a oftalmologista doutora Lela Gouveia. Só conferir. Estamos de volta, hoje direto da Cachaçaria do Dedé da Ponta Negra, que às quintas-feiras, hoje é quarta, mas todas as quintas-feiras você tem o melhor da música popular brasileira aqui, uma música ao vivo, um ambiente maravilhoso e agradável. A senhora fica convidada para trazer o Dr. Eude uma quinta-feira com uma musiquinha ao vivo, muito gostoso, por sinal. Dá para tomar um bom vinho, comer uma boa comida e um bom tiragosto. Doutora, nós falamos um pouco da ceratocônia. Não, ceratocônia. Ceratocônia. Então eu te pergunto, como é o tratamento disso, doutora? Então, o tratamento de ceratocônia evoluiu muito. Por quê? Porque o tratamento veio direto na causa. Qual é a causa de ceratocônia? Não é a fragilidade do tecido? Então, no final da década de 90, que eu ia lhe falando no primeiro bloco, houve um estudo na Alemanha baseado naquele tratamento que se faz no consultório do dentista. O dentista faz uma restauração com resina. Sim, sim. Aí ele pega uma luz ultravioleta, encosta lá 30 segundos para secar, para endurecer a resina. Então, um cientista, vamos dizer assim, um oftalmologista da Alemanha, baseado nessa observação, fez um trabalho pegando a riboflavina, que é uma substância, a vitamina D, colocando no tecido da córnea, primeiro, lógico, na córnea de coelho, e observou que ao colocar a luz ultravioleta, o tecido enrijecia. Então, hoje o tratamento de ceratocônia é baseado nisso. Praticamente não se vê mais transplante hoje por ceratocônia, desde que a pessoa seja acompanhada. Por quê? Se aplica o que a gente chama hoje de crosslink, que é a luz ultravioleta na córnea, embebido o tecido de riboflavina, e essa córnea vai endurecendo em torno de 3, 4, 5 meses. E aí você tem uma córnea estável. Doutora, e todos os pacientes eles estão suscetíveis a esse tratamento? Ou existem alguns critérios, uns pode, outros não pode? Muito boa pergunta. Existe sim, claro. Ceratocônios muito avançados, você não consegue mais uma estabilidade, até porque a visão dele já é muito ruim. Mas em ceratocônios, até uma determinada curvatura, ele vai encurvando, que nós, hoje o protocolo é até 52 dioptrias, mais ou menos, é a nossa unidade de medida, você consegue estabilizar o ceratocônia. Se você diagnostica o caso em estágios iniciais ou moderados, você consegue segurar. Isso com o quê? Com laser ou com medicamento? Não, você consegue segurar com o crosslink. Esse é o tratamento. O crosslink hoje, ele já evoluiu muito. E o que aconteceu no crosslink? Ele era feito assim, e era o que nós fazíamos até pouco tempo. Agora já existem equipamentos melhores que isso, que é o que nós estamos fazendo. Como? A aplicação da riboflavina você fazia em 30 minutos e o tratamento em mais 30 minutos. Então era muito demorado. Hoje você faz em 10 minutos, tudo. Então realmente foi um salto muito grande. O CAL hoje está aparelhado. Hoje a gente já tem esse equipamento. Maravilhoso. Ali só tem tudo de bom e mais alguma coisa. Doutora, eu tenho... agora eu quero entrar num assunto que eu sei que a senhora é especialíssima, que é as cirurgias de catarata. O que evoluiu nesse tempo todo? Porque eu sei que a senhora tem hoje um equipamento altamente moderno que facilitou enormemente a vida do paciente e também do médico, né? Porque a senhora tem que ser médica, motorista, física, porque tem que calcular tudo, né? Tem que ser TI, né? TI. Tecnologia da informação. Tem que ser TI, porque tudo computadorizado, né? É o laser de femtosegundo que você está falando, que você foi lá e viu, né? Exato. Então o laser de femtosegundo... E é esse que a gente está vendo. O laser de femtosegundo é fantástico, realmente. A gente consegue fazer
os cortes, a abertura da cápsula anterior, a abertura da córnea, tudo de maneira milimétrica, porque é precisão de computador. Então você põe o paciente lá, acopla o laser, dispara o laser lá na cápsula do cristalino, circular do tamanho que a gente determina. Vamos imaginar que eu quero uma capsulotomia de 4,8 milímetros. O laser vai lá e faz para mim. Exatamente como Exatamente o que eu programei. Maravilha. Depois quebra toda a catarata e aí a gente aspira e põe a lente. Qual que é a vantagem do paciente? A recuperação e a certeza de que a lente vai ficar exatamente no lugar que a gente programou. Ô, gente, eu lembro para vocês, não esqueçam, Centro Amazonense de Oftalmologia. Tem tudo isso, além de uma doutora Leila, o doutor Eude e o doutor Rainieri. 3 especialistas dentro das suas especialidades, fantástica, com tecnologia de ponta. Então, antes de você for fazer a sua cirurgia, qualquer coisa, passe por lá primeiro, atende os convênios e você pode também ter um parâmetro dentro daquilo que você precisa. Doutora, isso caiu apenas um garfinho aqui, mas isso faz parte. Grande abraço, irmão. O que pode acontecer de errado numa cirurgia de catarata? Pode. Você pode acontecer de errado em todas as fases de qualquer cirurgia, pode ter alguma coisa errada. É claro que se a gente for falar em incidência, a gente vai dizer que depende quem está fazendo, né? Lógico. Então, quanto maior a experiência do cirurgião, menor é a chance de erro. De erro que eu digo é de complicação, não digo erro médico, não estou falando disso. Eu estou falando de chances de complicação que é inerente de qualquer cirurgia e qualquer procedimento. E vai depender também do estado do paciente. Claro, de qualquer procedimento médico. Na catarata especificamente vai depender da qualidade da córnea do paciente, do grau de intensidade da catarata. Cataratas mais duras são mais difíceis de operar, cataratas mais moles são mais fáceis de operar. E Hoje, o que faz com que ela fique mais dura ou mais mole? O tempo. O tempo? O tempo. Hoje, qual é a maior complicação, e a gente chama isso de complicação, porque os pacientes hoje são exigentes, a maior complicação não é nem na técnica, se for, claro, com cirurgiões, estou falando aqui de cirurgiões experientes, né? A gente não está falando de residente, nem de quem está começando, porque aí é evidente que o índice vai aumentar. Nós estamos falando já da medicina em mãos de cirurgiões experientes. Então, a maior índice de complicação hoje é o resultado refracional, que a gente já diz como complicação, mas que é facilmente resolvido. O que é isso? É você planejar, por exemplo, para o paciente ter um resultado visual, funcional e de grau de, por exemplo, 0 e o paciente ficar com uma hipermetropia de +1, +2. Entendeu? Isso é um erro de cálculo da lente. Não é um erro da técnica. Isso aí é um assunto que eu ia entrar com a senhora agora, nessa próxima pergunta. Então, como é que a senhora define a lente para esse paciente? Bom, a definição da lente, ela tem que ser feita sempre em conjunto e de acordo com o paciente. Primeiro, existem duas fases da escolha da lente. Uma é a fase em que eu, sozinha, enquanto cirurgiã, eu vou analisar as medidas do olho daquele paciente e dizer, esse paciente, ele pode colocar essa ou essa lente. Porém, eu vou depois conversar com o paciente e perguntar dele fazer um mini questionário. Isso é importantíssimo, é fundamental hoje. Vamos fazer um mini questionário e perguntar para ele, por exemplo, qual é a sua atividade principal, o que você gosta de fazer? Você gosta mais de ler? Você gosta mais de ver televisão? Você pratica esporte? Qual esporte? Entendeu? A sua leitura é de noite, é penumbra, é luz intensa, não é? Isso varia com o modelo da lente. Entendeu? Aí se ele virar para mim e falar assim, não, eu nem quero usar óculos. Que é outra pergunta que a gente faz. Você se importa de usar um óculos para ler? Ele vai dizer, não quero usar um óculos para ler.
Então vamos ver aqui o que nós vamos fazer, né? Então nós vamos fazer aquilo que o paciente, dentro, claro, de todas as limitações que a medicina nos coloca. As coisas não são matemáticas. Vamos imaginar que eu vou colocar para você uma lente de menos 1,5 que 90% dos pacientes leem com ela. Você pode não ler. Isso pode acontecer. E aí eu te pergunto, uma cirurgia de catarata, ela pode ser reversível, ela pode refazer? A cirurgia em si não, mas os ajustes refracionais sim. Existem vários ajustes refracionais. Eu posso colocar uma outra lente em cima da lente que você tem lá, para você enxergar melhor ou para longe ou para perto, que é uma lente que a gente chama hoje lente suplementar, que ela realmente suplementa a lente que está lá. E não tem conflito? Não, porque elas são diferentes em locais diferentes. O conflito que eu falo é, por exemplo, de deslocamento. Não, não tem. Porque elas são colocadas em locais diferentes. Aí eu posso corrigir com laser, que é o laser de refrativa agora, não o laser de catarata. Não o laser de catarata. Eu posso trocar a lente que está lá dentro do seu olho, é uma outra opção. Posso. Então existem várias maneiras da gente corrigir os erros refracionais oriundos de uma cirurgia de catarata. Ai, gente, como eu gostaria imensamente de ter um programa de 3 horas para explorar aqui o máximo dela, porque a informação que vem, que a gente fica sabendo, esse assunto do ceratocone, agora eu falei certo. Meu filho tem esse problema e a gente chegou-se até a cogitar o fato de, olha, cuidado que ele pode ficar cego. Foi por isso que eu coloquei também aquele questionamento. Doutora, a gente sabe também que o laser na medicina está sendo um aliado poderoso. Explica pra gente esse laser da cirurgia refrativa. São lasers diferentes, né? Na oftalmologia, o princípio de como o laser age no tecido, ele vai ser utilizado para uma coisa ou para outra. Então existem lasers que fazem coagulação do tecido, existem lasers que fazem corte do tecido, existem lasers que fazem ablação do tecido, que é a evaporação do tecido, ele bate e evapora o tecido, né? Então, quando você fala em laser de fotocoagulação, você está falando em laser com princípio de argônio, que você usa na retina. Quando você está falando em laser de corte, você está falando em laser de femtosegundo, que é usado para fazer transplante de córnea, em cirurgia refrativa, que é usado na cirurgia de catarata, que são lasers que cortam. E o laser excimer, que é o laser usado na refrativa, são lasers que fazem ablação do tecido. A gente chama esse termo para dizer que o laser vai bater no tecido e vai destruir, vai queimar e fazer a evaporação do tecido. Então é assim que funciona o laser. Então, na oftalmologia tem todo esse tipo de laser. E como é que acontece, por exemplo, o cara tem um grau alto de miopia, de repente ele vai e faz um laser desse refrativo. De 30 segundos. Aí em 30 segundos ele está sem nenhum. Então, a miopia, como a gente corrige a miopia? A miopia normal aí de mais de 90% das pessoas é causada por um comprimento axial, que a gente chama, da parte anterior até o fundo do olho, muito comprido. Então, mas esse é muito comprido, é micra, né? Nós estamos falando de micra. Então, você vai pegar um laser excimer, que é um laser de ablação, que vai evaporar o tecido. Você vai aplicar na superfície da córnea e vai moldar, você vai tirar micra com o laser. Vamos supor, Seria, em outras palavras, o excedente? Isso, pronto. Você vai tirar a cada 13 micra que você tira, dependendo do laser, corrige 1 grau. Então, vamos colocar que seja 10. Então, você quer corrigir 5 graus, o laser você programa, ele vai lá e tira 50 micras, por exemplo. 10 micras por cada grau, né? Maravilhoso, né, gente? Esse mundo da medicina é fantástico. É incrível, isso aí realmente é incrível. E hoje, com a cirurgia personalizada, você pode tirar, sei lá, 30 micra aqui, 20 micra aqui, você ajusta a córnea na maneira mais perfeita possível
para aquele paciente. Não era feito assim. Você ia tirar, por exemplo, 2 graus de um paciente, aí você tirava 2 graus em todo mundo do mesmo jeito. Hoje você não faz isso. Você tira 2 graus em mim de uma maneira, depende da minha curvatura, em você de outra maneira, no outro de outra maneira, então depende muito disso. Bom, quero salientar que a doutora Leila Gouveia é uma das diretoras lá do CAO, que é o Centro Amazonense de Oftalmologia, que fica na rua Ramos Ferreira, entre a Getúlio Vargas e a Tapajós. 1086, 1086. número 1086. Aí você, infelizmente, olha, o nosso tempo foi em muito, mas ficamos por aqui. Nos encontramos então na próxima quinta-feira no seu canal 26 da NET Cidade, sábado às 11 horas da manhã no sua TV em Tempo SBT e na sua TV web www.istamanaus.com.br 24 horas. Doutora, muito obrigado pela gentileza de estar conosco e felicito por mais uma vez ter a sua ética, o seu trabalho e a sua tecnologia em prol dos nossos pacientes. Muito obrigada.